Pernambuco, falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco, falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco. Eu sou sertanejo pernambucano. Nasci numa cidade, num sítio chamado Coruja, no município de Afogados. Um dos raríssimos ensaios críticos sobre o Partido Comunista Brasileiro, O Retrato, foi escrito em plena Guerra Fria pelo baiano Oswaldo Peralva, um dos intelectuais mais brilhantes que passaram pelo chamado Partidão. Peralva renegou e denunciou o stalinismo na obra, publicada em 1962, mas jamais abandonou a trincheira do socialismo democrático. Peralva descreve no livro o mais lendário dos comunistas brasileiros, Luiz Carlos Prestes, como um homem fraco, sem liderança dentro do aparelho dirigente do partido e refém do Stalin brasileiro. O temível Stalin brasileiro, de bigodão e tudo, era o pernambucano Diógenes Arruda Câmara, aliás, de quem o próprio Peralva foi secretário particular. Diógenes Arruda morreu em 1979 como dirigente do dissidente PCdoB. Mas a figura mítica de Arruda volta ao cenário das esquerdas no Brasil nesse final de 2004, com as comemorações, dia 23 de dezembro, dos 90 anos de nascimento dele. Ele teria sido dirigente do comunismo brasileiro predileto do ditador soviético. Amado e criticado pelas esquerdas, Arruda ousou levar às últimas consequências a defesa de um regime que a história condenaria pela crueldade dos meios empregados para se manter no poder. Foi ele quem reconstruiu o PC brasileiro depois da tentativa de golpe militar comunista de 1935, chefiada por Prestes. E em 1942, fez de Prestes, que estava na cadeia, secretário-geral do partido. A partir de um pequeno núcleo de jovens comunistas de Salvador, entre os anos 30 e 40, Arruda conseguiu transformar o desarticulado PC brasileiro numa colossal organização de massa. Ele criou comitês clandestinos em quase todos os estados e usou, seguindo a cartilha stalinista, os sindicatos da época como correia de transmissão do partido. O PC cresceu tanto e tanto que passou a ser chamado de Partidão. Arruda atuou praticamente sempre na clandestinidade. Ele esteve apenas 2 ou 3 anos na legalidade durante meio século. Fiel ao bigodão e ao stalinismo até a morte, Arruda deixou o PC brasileiro no início dos anos 60 para fundar o PCdoB, juntamente com outros companheiros que não aceitaram renegar o antigo ditador. O Stalin brasileiro teve uma outra grande paixão, a irrequieta pintora pernambucana Teresa Costa Rego. Nascida numa das mais tradicionais famílias da nobreza da terra do Nordeste, descendente de Francisco do Rego Bastos, o conde da Boa Vista, Teresa, a viúva de Arruda, vive hoje em Olinda e deu um apaixonado depoimento à jornalista Gorete Soares. O Jornal da Gazeta apresenta também trechos inéditos de uma entrevista concedida por Diógenes Arruda em Roma, poucos meses antes da morte. Pernambuco, falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco, falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco. Eu sou sertanejo pernambucano. Nasci numa cidade, num sítio chamado Coruja, no município de Afogados, no Vale do Pajeú. Uma voz cansada num depoimento que entrou pela madrugada em Roma há 25 anos, quase no final do exílio, registrou a voz de Diógenes Arruda Câmara. O Stalin brasileiro foi, acima de tudo, um dirigente do aparelho, um homem que viveu dia e noite nas catacumbas do comunismo, sem rosto e quase sem imagens, sempre na sombra. Como é que ele fala? Então, nós recebemos uma grande ajuda teórica, ideológica. Verdade que você era o único cara que está recebendo? Não. Do Brasil? Não. Uma grande ajuda teórica do Partido Bolchevique e do camarada Stalin. Principalmente desse processo de elaboração do programa, ele teve um papel que podia desempenhar uma revolução vitoriosa no Brasil. Então agora vamos entrar. Era, como se dizia antigamente, bolchevique de têmpera, né? Ele foi um militante que reorganizou, deu diretrizes e deu meta. De fato,
eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Stalin. Stalin era uma figura extremamente simpática, modesta, simples, afável. Não tem nada disso que se propalou no mundo. Ele tinha muito carinho com o nosso partido. Nunca vi o Arruda parado. O Arruda tinha uma atividade de trabalho invejável. Não prevê, não. O Stalin tinha grande admiração pelo nosso partido e nos ajudou do ponto de vista teórico. Agora, se é preciso cortar algumas cabeças... Essa entrevista foi reveladora, né? Que ele revela a origem do pai dele, da mãe, dos irmãos, como que era a vida dele. Então, nesse sentido, humaniza um pouco a figura do Arruda, que é uma figura muito estigmatizada, né? Ele era tido como, dizia-se que ele era o mais duro entre os duros. E a entrevista mostra o lado humano dele, né? Não se usava no Recife uma mulher da minha família assim tão conhecida e tão metida, aristocrata. Eu ia embora em 64 para ir atrás de uma pessoa caçada, comunista, perseguida pela polícia. Então foi uma grande aventura, foi um pulo sem rede de olhos vendados. A viúva de Diógenes Arruda, a pintora Teresa Costa Rego, mora no centro histórico de Olinda, na Rua do Amparo, e continua militante do PCdoB. Teresa pagou caro por amar Arruda, abandonou o casamento, foi deserdada pela família e impedida de ver as filhas. Passou a viver a incerteza da clandestinidade. Eu me lembro de uma vez que eu vim fazer uma missão aqui no Recife e o companheiro disse assim, você vai passar pela rua onde estão suas filhas, mas você não vai poder porque você não está no Recife. E eu passei pela porta onde elas estavam, meu coração bateu, eu fiquei olhando para ver se elas estavam brincando no jardim da minha mãe, mas fiquei olhando, aí eu ficava com aquilo no ouvido. Mas você não está aqui. É muito difícil, é dificílimo. O Mosteiro de São Bento é um dos locais mais marcantes da presença de Diógenes Arruda em Pernambuco. Situado no coração de Olinda, o mosteiro serviu de abrigo para o comunista. No período de maior perseguição política, foi na clausura do mosteiro onde Diógenes ficou escondido por mais de um mês. As restrições de acesso a ele eram rigorosas até mesmo para a Teresa. Para poder vê-lo por alguns minutos, ela precisava cumprir um ritual. O encontro era silencioso e à distância. Para vê-lo, eu ia toda tarde para as vésperas, que é a missa de 5 horas, e os monges se reúnem para cantar o canto gregoriano, que por sinal eu continuo indo e continuo olhando para a mesma janela. E eu ficava nas vésperas e ele assistia a missa, a solenidade, de uma janelinha que tinha no coro de Olinda, lá do mosteiro. E quando acabava a solenidade, eu ficava embaixo, assim, chorava, sabe? Ele aí jogava uma flor para mim e eu, quando todo mundo saiu, ia, pegava essa flor e voltava. Era o meu consolo, né? Quando veio o golpe militar de 1964, o PCdoB estava sendo estruturado por João Amazonas, Pedro Pomar, Maurício Grabois e Diógenes Arruda. Eles tinham abandonado o Partido Comunista Brasileiro porque discordavam da nova política revisionista da União Soviética, que condenava o passado stalinista. Diógenes Arruda estava no Recife quando aconteceu o golpe militar de 64. O nome dele estava na primeira lista de pessoas que tiveram os direitos políticos cassados. Mesmo assim, ele não deixou o país e preferiu ficar atuando na clandestinidade até 1979, quando foi preso em São Paulo. Por mais de 2 anos, ele sofreu as piores torturas. Teve dedos quebrados, perdeu parte da capacidade pulmonar e, quando deixou a prisão, estava tuberculoso. Ele saiu da prisão, saiu imediatamente do país e foi para o Chile, né? Para cuidar da saúde. A primeira vez que eu fui preso, por exemplo, papai, eu fui preso na Bahia, fui expulso da Bahia para Pernambuco e papai mandou um amigo dele saber qual tinha sido meu comportamento na prisão. E para um amigo me perguntar se eu tinha sido fiel aos meus amigos. Porque se eu não tivesse sido fiel, que ele nunca mais queria ouvir falar de mim e que eu não aparecesse mais lá em casa. Então, esse episódio é significativo porque eu fiquei muito aborrecido e tive que dizer a ele que eu era um comunista e era, portanto, mais homem do que eles.
e que eles deviam me pedir perdão, porque o meu comportamento não podia deixar de ser, senão de fidelidade aos meus camaradas. Um dos fiéis camaradas de Diógenes Arruda é hoje presidente do PCdoB. Renato Rabelo conviveu com Arruda durante o exílio em Paris. Diógenes era uma pessoa muito dedicada à educação dos militantes. Em todo lugar que ele chegava, ele se preocupava em fazer um seminário e montar um curso. Era exatamente isso. Então ele fazia muito isso em Paris, com os exilados. Ele não aprendia francês de jeito nenhum. Ele entendia tudo, mas aquela crítica, autocrítica, sei lá, da pessoa pronunciar errado, francês é muito chato, né? Você fala qualquer coisa, ele fala pardon, aí você diz de novo, ele diz pardon, até que você diz exatamente como deve ser. Ele se irritava com isso e a gente vivia muito mais em Lisboa do que em Paris. Ia muito à Albânia, mas vivia muito em Lisboa. E Diógenes começou a formar os quadros da divergência do PCPR, do PC português, eles criaram o PCPR. Arruda chegou a formar uma geração de comunistas em Lisboa. Ele desenvolveu um trabalho com o PCP revolucionário, semelhante ao que havia realizado nos anos 30 na Bahia. Ele teve um papel muito importante de formar uma parte do partido que vai ocupar um lugar central no partido. O que é que eu quero dizer com isso? É que essa atividade se deu mais em Salvador, na Bahia. Ele chega a dizer que ele era baiano de coração, foi aí que ele teve uma militância inicial e muito criativa, participativa. O nosso trabalho aí, a princípio, não era fácil. Havia muito sectarismo por parte dos camaradas operários no movimento sindical. Porque na Bahia, nos sindicatos havia o Nosso Senhor do Bonfim, e às vezes o dirigente sindical dizia assim: graças ao Nosso Senhor do Bonfim, nós ganhamos a nossa greve por aumento de salários, etc. E nós tivemos que romper esse sectarismo também falando a linguagem do povo, indo a candomblé, bebendo sangue de galo. Flexibilidade em fazer coligações. A flexibilidade em discutir os problemas, apesar de com base, mas sem acerramento. A flexibilidade em todos os sentidos de fazer com que o socialismo é a doutrina filosófica do mundo atual. Diógenes Arruda, para muitos, foi de fato o grande comandante do PC brasileiro nos anos 30 e 40. Renato Rabelo acha que Diógenes Arruda é quem deveria ter assumido a Secretaria-Geral do partido e não o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes. Quando Prestes ingressa no partido, aí por volta de 35, e daí para frente, o homem mais importante do partido era o Arruda. O Arruda que deveria ser, talvez, esse dirigente principal, Prestes era a liderança mais conhecida, em função da coluna Prestes, mas o dirigente assim mais destacado, mais importante, o homem que estruturou o partido de fato foi o Arruda. O Amazonas disse numa entrevista pouco antes dele morrer que foi um erro do partido não ter posto ele no cargo de secretário-geral já na Conferência da Mantiqueira, em 1943, quando eles reorganizaram o partido, A última vez que eu vi foi no avião, eu achei ele meio pálido, perguntei se está assim alguma coisa, não, achei que era emoção, mas achei meio pálido. Aí ele foi com o Amazonas num carro e eu fui atrás. Nós íamos para o ABC, onde devia ter a festa, o ato dos exilados, e principalmente para o Amazonas. E eu acho que a emoção de chegar do lugar onde ele devia morar, voltar de novo para o meio do pessoal operário e para o ABC, tudo isso foi uma coisa que deve ter feito um infarto fulminante. Diógenes Arruda não usufruiu como gostaria a volta ao Brasil. Depois de algumas semanas de atividades no Recife, ele morreu ao desembarcar em São Paulo, quando ia participar de uma homenagem pela volta de João Amazonas ao país. E naquele dia, o que seria uma grande festa se transformou em um velório. Primeiro comunista que foi enterrado com a bandeira do partido, porque não tinha, e eu pedi a bandeira. Eu acostumado em Portugal e na França, que todo companheiro que morria levava a bandeira do partido. Eu pedi uma bandeira, não tinha, mas um companheiro meu que eu
visitei muito quando estava exilada, se eu vou pintar uma bandeira para você. Aí quando chegou no cemitério, ele estava com a bandeira brasileira na Assembleia, eu botei a bandeira vermelha e quando eu botei ali eu disse, bom, até aqui eu cumpri o que ele gostaria que acontecesse. O Partido Comunista do Brasil, a partir de hoje, está legal em todo o Brasil. Foi realmente um espetáculo emocionante. Porque, vamos contar, fins de abril, maio, junho, o partido passou para 40 mil membros, 50 mil membros, 60 mil membros. E em novembro, dezembro, o partido já estava com 80 mil membros. Sim, 80 mil membros. Né? Era verdadeiramente emocionante. Nós não sabíamos o que fazer. Estávamos acostumados a dirigir um partido pequeno. E como dirigir um partido grande? Nós não sabíamos. É uma pena que eles não tenham Lula e aqui em Olinda, Luciana, para mim é uma coisa comovente. E eu sempre que vejo essas coisas na rua, eu choro pela emoção da festa, mas também como ele estaria contente se ele tivesse visto. Mas eu acho que as pessoas plantam sementes que se transformam em árvores depois. Um carvalho não nasce na mesma hora, demora 20, 30 anos. Eu acho que Diógenes é muito uma árvore que ficou. Que ele era uma grande sombra para muita gente, inclusive para mim. A mesma Olinda, onde vive hoje a viúva de Diógenes Arruda, é comandada justamente pelo PCdoB. A prefeita Luciana Santos, do PCdoB, acaba de ser reeleita para comandar por mais 4 anos a cidade. Há 25 anos, com as esquerdas na ilegalidade, Arruda parecia desiludido com o processo democrático. Hoje, se olhando, verifica-se, eu pelo menos acho, que a nossa linha política do período de 1945 a 1947, ela foi uma linha política oportunista, de direita. Nós acreditávamos que podíamos conquistar o poder através de um processo democrático, eleitoral, parlamentar, etc. Né? Éramos dirigentes jovens, os índices não subiram a cabeça, grandes vitórias, imagine grandes vitórias verdadeiramente desconhecidas na história do partido e do movimento operário brasileiro. Um ano depois da morte de Diógenes Arruda, a companheira Teresa Costa Rego trouxe de São Paulo a biblioteca que fazia parte da casa onde eles moraram, em Paris. São cerca de 500 volumes de pura literatura marxista. Ao lado desse acervo, objetos pessoais do comunista, como o boné que ele costumava usar, o chapéu que foi utilizado na China e a bengala que ele usou ao deixar a prisão em São Paulo. Também não podia faltar a velha máquina de escrever que ele usou para compor tantos artigos para o partido. Do ateliê de Teresa Costa Rego, em Olinda, Gorete Soares para o Jornal da Gazeta. Recife está perto de mim. Parece que eu vejo Alfredo Cebola no passo. Haroldo Fatia Colasso. Recife está perto de mim. O depoimento inédito de Diógenes Arruda foi concedido aos jornalistas brasileiros Isa Freas e Albino Castro. A entrevista aconteceu em junho de 1979 em Roma, na Itália, meses antes da morte de Arruda. Acabamos de ouvir apenas alguns trechos desse registro histórico. A transição na íntegra do depoimento pode ser obtida no site do PCdoB pela internet no endereço www.vermelho.org.br. Pernambuco falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco. Eu sou sertanejo, pernambucano. Nasci numa cidade, num sítio chamado Coruja, no município de Afogados.